Fala aí, pessoal. Eu só queria paz, mas está cada vez mais difícil, como torcedor do Botafogo, navegar por águas mais tranquilas. Podemos até dizer que estamos passando por uma leve crise antes de um confronto tão importante. Quarta-feira a gente pega o Aurora, segunda fase preliminar da Libertadores da América. O Botafogo tem que fazer um bom resultado para depois decidir com mais tranquilidade no Rio de Janeiro. A gente perde um clássico e depois de perder um clássico, uma derrota pesada, 4-2, o Thiago Nunes vai muito mal na entrevista coletiva, ao ponto de ter que emitir um comunicado no Instagram justificando as falas que geraram muitas dúvidas na torcida do Botafogo. Um verdadeiro telefone sem fio. Eu vou passar um pouquinho pela coletiva, porque eu tive um entendimento, mas depois ele me confundiu, e no final depois eu acabei voltando para o que realmente eu tinha achado, mas não foi a história que se difundiu pela torcida do Botafogo. A narrativa fugiu do controle e aí chegou ao ponto dele ter que soltar esse comunicado hoje. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou pedir para vocês deixarem um like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo bacana, com qualidade, e entregar para mais botafoguenses. Ative as notificações para saber quando que o setor visitante vai entrar na sua casa. Hoje é provável que a gente faça a live um pouquinho mais cedo, porque eu tenho voo amanhã 6 horas da manhã, já inicio a minha viagem, né, várias escalas até Cochabamba. Inscrevam-se no canal, passamos dos 55 mil inscritos, estão quase chegando aos 55.100. E também tem um plano de membros do setor, a partir de R$5 vocês ajudam bastante. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Ontem o Thiago Nunes, ele deu margem para a torcida interpretar de uma maneira diferente aquilo que ele gostaria de falar. O Thiago Nunes, eu acho que ele tem uma boa leitura das coisas que estão acontecendo dentro do Botafogo. Muitas vezes eu concordo com ele, acho que às vezes ele é até um pouquinho sincero demais, e hoje o Rafa foi muito bem no podcast do GE quando disse que parece que ele está analisando o jogo na mesa do troca de passes. Ele se inclui pouco em tudo que está acontecendo no Botafogo, quando ele é um grande responsável. Às vezes ele parece terceirizar muito a culpa, sempre lembrando do ano de 2023, falando dos problemas psicológicos dos jogadores, sendo que ele fez parte ali da reta final e já teve tempo suficiente. Já estamos aqui no dia 20 de fevereiro, já era para ter conseguido fazer esse time virar a chave, mesmo com problema no atraso do planejamento, etc e tal, jogadores que o Botafogo foi contratando, mas só estão disponíveis agora, uns que chegaram e se machucaram. Acho que não era desculpa para esse início tão ruim, o Botafogo ficar fora da zona de classificação para semifinais do Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo. E aí teve essa pergunta de um repórter que agora esqueci o nome, peço imensas desculpas, mas ele perguntou o seguinte aqui para o Thiago Nunes. Então eu queria te fazer essa pergunta. O grande vilão do Botafogo hoje é o equilíbrio emocional? Eu diria que é uma das dificuldades que a gente tem. E se eu olhar em retrospectiva para os últimos 2 anos do Botafogo, né, e aí permita-me, né, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase 1 ano para conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, né, que durou em torno de 5 a 6 meses. Durante esse 1 ano, a equipe oscilou muito, teve muitas dificuldades, teve um Carioca também, né, de transformação difícil ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do Brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro, de primeiro turno. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim, a gente não conseguiu repetir, né, eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também. E quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado, e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter... E isso aqui foi o que pegou, né? Muitos jogadores estão pedindo para sair do time, e eu já tinha falado sobre isso num vídeo ou numa live que eu fiz um tempo atrás, provavelmente numa live, que eu achava que alguns jogadores precisavam ser preservados. O caso do Marlon Freitas, o caso do Marçal, o Eduardo, eles ficaram muito marcados pela derrocada de 2023,
E se o Botafogo tivesse sido mais ágil nessa janela de transferência, porque realmente entregou agressividade, mas não foi muito ágil, demorou para entregar os principais nomes, você teria essa responsabilidade dividida por pessoas que não vivenciaram a tragédia que aconteceu no ano passado. Isso seria importante. E eu entendo que quando o jogador entra na primeira partida de 2024 e é vaiado no primeiro toque, que aquilo vá realmente abalar o atleta psicologicamente. Você chega no vestiário, deve estar cabisbaixo, fica sem confiança no treinamento e tal, isso acaba atrapalhando. E quando o Thiago falou isso, tanto que ontem eu fiz a live e muita gente estava batendo no Thiago, talvez porque muita gente leu o que o Thiago disse e não ouviu, para mim ele falou, estão pedindo para sair, para não jogar, no sentido de, tipo assim, como às vezes o cara fala assim, pô, o meu ponta direita reserva tá pedindo passagem. O cara não foi lá, cutucou as costas do Thiago e falou assim, pô, tô pedindo passagem, me bota no time titular. Não, ele tá jogando para ser titular, por isso tá pedindo passagem. Como esses caras, a expressão corporal demonstra que eles estão pedindo um tempo, porque não estão conseguindo suportar a pressão. Não foi que alguém chegou e falou pro Thiago, pô, Thiago, olha só, não me coloca não, porque eu não tô conseguindo. Não, o cara tá lá trabalhando, tá tentando fazer o melhor, mas está sendo muito pressionado, não tá conseguindo lidar com aquilo, o técnico percebe e acharia melhor, né, trocar por um outro cara. Só que aí, quando você vai trocar o Marlon Freitas e você bota o Cauê, o nível cai. Quando você vai tirar o Eduardo e colocar o Raí, o nível cai muito. Então o Botafogo precisava já ter esses reforços aqui para fazer com que esses caras não sentissem tanto o retorno nessa temporada. Então, para mim, era uma questão de expressão corporal, e ficou muito claro. Mas ele realmente diz que os jogadores estavam pedindo para sair. E quando você lê no Fogão Net, ou no Twitter, ou em qualquer canto, você fala assim, caramba, o técnico realmente falou isso? Porque seria bizarro, né? O técnico realmente estaria jogando uma responsabilidade, expondo os atletas de uma maneira inacreditável. Mas ele não fez isso. Só que ele é muito confuso. Ele tem essa mania de querer dar uma palestra em vez de se comunicar diretamente com o torcedor e acaba causando dúvidas, porque nessa primeira passagem eu não fiquei em dúvida. Para mim ele estava falando da expressão corporal dos atletas, mas aí um repórter, e aí eu vou colocar aqui na tela para vocês de novo, um repórter do UOL, ele ficou em dúvida e deu oportunidade para o Thiago se explicar. E aí eu vou colocar na tela a explicação que piora o que o Thiago disse. Vamos lá. Num trecho de uma resposta anterior sua, não sei se eu entendi bem, quando você mencionava a questão de alguns jogadores estarem nessa sequência sempre expostos, né, a chuvas e trovoadas, talvez, diante desses maus resultados, se eu entendi corretamente, alguns jogadores te pediram diretamente para professor, não me coloca, ou me poupa um pouco, em determinado tempo, para que não entrasse em alguns jogos. Como é que funcionou isso? Como você tratou? Se foi isso realmente, eu entendi dentro da sua resposta mais complexa que estava um pouco anterior. Nós que somos homens do futebol, nós que somos pessoas do futebol, que estamos envolvidos há muito tempo no meio, o futebol tem códigos. Quando o cara começa a resposta desse jeito, fala futebol tem códigos, a impressão que me dá é que futebol tem códigos de ética dentro do vestiário que você não pode passar o que um atleta te falou. Então ele dá a entender que realmente os caras estavam pedindo para não jogar. Olha só que confusão que o Thiago Nunes fez. Vamos lá. Tem códigos, a gente tem que respeitar alguns códigos. E eu, particularmente, depois de mais de 20 anos envolvido dentro do vestiário, convivendo com atletas, a gente sabe, a gente percebe, dentro e fora do campo, quando o atleta está no seu limite. Técnico, tático, físico, mental, que precisa ter um descanso, que precisa parar, sair um pouco da zona de alvo, né, sair um pouco da zona de frente, para poder respirar, ganhar um tempo de se libertar de alguns rótulos que eles vão recebendo durante toda uma temporada, todo um ano. Porque se a gente pensar, né, de maneira muito, mais uma vez, racional, o grupo do Botafogo que conseguiu construir aquela fase maravilhosa no passado era um grupo pequeno. O número de jogadores que se repetia na equipe não eram muitos jogadores que jogavam, eram 13, 14, 15 jogadores que rodavam entre eles o tempo todo. E não mudou muito disso. A gente mudou alguns jogadores, mas a grande parcela continua jogando, repetindo e atravessando momentos que precisam, às vezes, mais apoio, né? E muitas vezes o apoio é nesse sentido. É você conseguir ter outros atletas que possam assumir durante um certo tempo esse protagonismo para que esses possam se regenerar, descansar. Futebol é assim, não se faz com 11, 12 jogadores, precisa ter um grupo. Né? E o Botafogo está investindo num grupo. Por isso que eu falo. Olha só, uma enrolação, seja direto, cara. Podia ter resolvido essa questão ontem, na resposta que o repórter fez, a pergunta que o repórter fez, com a resposta mais clara, para o torcedor entender. Olha só as voltas que esse cara tá dando, rolando o Lero, pelo amor de Deus. Vamos lá. O crescimento do Botafogo, ele está acontecendo. Vai ser agora? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não dá para mensurar isso. Mas eu tenho certeza que a gente aproxima o crescimento no momento que tiver muito mais jogadores para incorporar esse grupo e onde saia um entre... Olha só, cara. Realmente. E aí,
nessa resposta, ele já me deixou em dúvida. Porque, como eu disse, eu falei, caramba, código de ética, ele não pode dizer o que acontece no vestiário. Mas reparem que o repórter não vai entender de novo, porque não ficou claro. Aí ele pergunta pela terceira vez, olha só. Um entre outro do mesmo nível, e aí você consegue realmente construir essa regularidade que tanta gente busca. Oi? Ó, você vê que ele pergunta ali e já sem o microfone, porque a coletiva ia se encerrar. Olha só, vou botar aqui de novo, ó. Mesmo nível, e aí você consegue realmente construir essa regularidade que tanta gente busca. Oi? Eu falei que existem códigos, né? Códigos têm a ver com leitura, com experiência, com ambiente. E aí ele fala, os códigos têm a ver com leitura, com experiência e com ambiente. Então aí eu já retorno ao meu pensamento inicial, que era realmente ele observando o que está acontecendo no vestiário, o jogador abatido, ele acha que aquele cara precisava de um tempo, que aquele jogador, a expressão corporal daquele jogador estava pedindo para ficar um tempo fora do time. E não essa volta que ele deu, ou seja, ele confundiu todo mundo, né, com uma coletiva que o cara poderia ser mais direto. Aí se sai hoje com essa nota, um comunicado no Instagram, vou colocar aqui. Olha lá. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo, que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. Agora, tá vendo? Se incluiu no problema. Por que não fez isso ontem na entrevista coletiva? Eu acho que esse vídeo, se fosse na coletiva de ontem, a gente ia falar assim, pô, maneira a atitude do Thiago Nunes. Hoje, cara, enfim, tinha que fazer porque realmente tinha perdido o controle da narrativa, mas, assim, já não cola tanto, né? E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, cara que tem força. Ele teve a oportunidade para dizer exatamente isso na pergunta do jornalista do UOL. E não disse. Aí acaba criando uma crise, porque quando você vê que o técnico tem que soltar um comunicado no dia seguinte para repercutir algo que pegou mal na coletiva, é porque a coisa está fugindo do controle. E a gente já viu isso acontecer com o Bruno Lage no Botafogo. E aí, eu vou até continuar o vídeo aqui, mas eu não posso deixar de falar que nesse momento é muito importante a presença do Mazuco e de quem quer que seja, quem quer que tome conta ali realmente do futebol, se é o Texas, sei lá de quem for, tem que estar em cima para não deixar isso virar uma bola de neve. Porque se virar uma bola de neve, depois vai ser muito difícil conseguir se recuperar. É o momento da diretoria do Botafogo agir e estancar essa sangria. Acabou. Não pode ficar remoendo isso que está acontecendo durante muito tempo, esquecer 2023, proibir esses caras de falarem de 2023. 2024 já está aí há 2 meses, já foram muitos jogos nesse ano, para esquecer o que aconteceu. A responsabilidade do que está acontecendo em 2024 é de 2024. Óbvio que 2023 ainda tem um certo peso, mas internamente eles têm que trabalhar para acabar, para virar essa chave, coisa que não conseguiram. É o momento para a diretoria fazer agora o que não fez quando o Bruno Lage deu aquela coletiva atrapalhada depois do jogo contra o Flamengo. Caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets. E nisso aí ele tem razão, tá? Eu vi ontem muita gente, e aí, pô, desculpa os amigos influenciadores e tal, eu odeio ficar falando dos outros, mas eu vi que muita gente se baseou não no vídeo da coletiva, que eu acho, inclusive, que poucos botafoguenses assistem a coletiva. No jogo contra o Flamengo, eu tava vendo a coletiva, tinham 5.000 visualizações. Acho que tinha que ter mais gente interessada em ouvir, em ver a coletiva do que ler. E eu vi muita gente pegando esse recorte das páginas de Twitter, das páginas
né, dos portais de notícia e indo em cima, né, dessa narrativa de que ele tinha pedido, os jogadores tinham pedido para não jogar. Então, acho que antes de soltar um negócio desse, a gente tem que ver a coletiva também para entender o contexto. Agora, foi muito mal. É assim, o Rolando Lero. São compartilhadas em Reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então, deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, nisso que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá a sua opinião. Ele tá certo, mas aí também ele dá muita chance pro azar, né? Ao ter a oportunidade de corrigir o que ele tinha falado, ele mais uma vez ele tentou dar uma palestra falando dos negócios assim, meio professoral, e aí acaba, meu irmão, você tem que se comunicar diretamente com o torcedor que tá em casa, às vezes não entende direito o que tá acontecendo, né? O cara tá puto, o cara tá mamado, o cara, meu irmão, a mensagem vai chegar de uma maneira diferente. E aí, depois, para você controlar essa narrativa, vai ser muito difícil tirar isso da cabeça dos torcedores. E isso é ruim para os jogadores. Né? Essa minha leitura aqui, ela nem é uma defesa do Thiago Nunes, ela é uma defesa dos jogadores. Porque, para mim, claramente, não teve jogador que pediu para não jogar. Ele que enxergou na expressão corporal de alguns atletas que eles davam sinais de que era melhor descansar um pouco, né, para não serem cancelados, como ele mesmo disse. E aí eu não sei como é que isso vai cair no vestiário. Por isso é o momento de André Mazzuco, Textor, Brito, Tairo, quem quer que seja o responsável. Obviamente o número 1 ali é o Mazzuco, falando de vestiário, consiga resolver, porque não conseguiram resolver na época do Bruno Lage, e depois tudo começou a desandar. A gente tem a Libertadores aqui na porta, e aí? Como é que vai fazer agora? Depois eu volto para a gente trocar uma ideia sobre tudo que aconteceu, lista da Libertadores agora, que eu vi que a Conmebol soltou os convocados, os inscritos do Botafogo, o Gregory, nessa primeira lista aí não estava lá, enfim, mais tarde a gente vai ter outras polêmicas para debater. Tamo junto, rapaziada.